a doutora Bárbara Oliveira, que é endocrinologista. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada, Ana. Obrigada, bom dia, doutora. Prazer em recebê-la mais uma vez. Lembrando que a gente está ao vivo no Instagram do Hospital Evandro Ribeiro. Hoje a gente vai falar sobre síndrome metabólica. O que é isso? Vamos descobrir daqui a pouco. Você pode acompanhar o programa ao vivo, mandar a sua pergunta na live do Hospital Evandro Ribeiro e também no nosso WhatsApp 329-9918-1483. Doutora Bárbara, síndrome metabólica é uma doença? O que é a síndrome metabólica? É bom a gente ter esse conceito diferenciado na nossa cabeça. Porque às vezes uma pessoa fala, isso é uma síndrome, isso é uma doença. São coisas diferentes. Boa. A gente diz que síndrome são um conjunto de sinais e de sintomas que se agrupam, mas por causas variadas e inespecíficas. Enquanto em doenças, a gente pode ter um conjunto, a gente tem, aliás, um conjunto de sinais e sintomas que estão presentes simultaneamente, mas que tem uma causa específica definida. Então, como a gente está falando de síndrome, vocês vão entender que eu vou falar de um conjunto de doenças, de sinais e de sintomas, mas cuja causa ainda não está claramente estabelecida. A gente tem uma ideia do que acontece. A gente sabe que tem todo um contexto metabólico, obviamente, é uma síndrome metabólica, um contexto metabólico envolvido, mas ainda não está claramente definido exatamente o passo a passo. Já se tem estudos a respeito, mas ainda não está claramente estabelecido. Entendi. E a síndrome metabólica, então, falando desse tema, o que seria isso? O que a pessoa sente? Quem pode desenvolver? Vamos explicar isso para o nosso ouvinte. A origem da síndrome metabólica é o aumento da gordura visceral. Gordura visceral é a gordura entre os órgãos. Tá. Gordura no pâncreas, gordura no fígado, gordura principalmente da circunferência abdominal, do abdômen. Sim. O aumento dessa gordura ectópica, ou seja, fora do lugar, ela não era para estar ali no meio, entre os órgãos. Esse excesso de gordura gera um quadro inflamatório sistêmico, ou seja, uma inflamação no corpo inteiro. A gente fala que é uma lipotoxicidade, digamos assim, uma gordura tóxica. Tá? E essa gordura tóxica que se acumula, principalmente na região visceral, vai se acumulando, obviamente, como eu falei, no fígado, no pâncreas, nos músculos, no rim, no coração. E esse acúmulo nesses outros órgãos vai gerando alteração nesses órgãos. Gera um desbalanço, um descontrole metabólico, de liberação de hormônio, do balanço energético. E esse desbalanço todo resulta numa chance muito maior desse indivíduo desenvolver alguma doença que a gente fala aterosclerótica. Uma doença vascular e também de diabetes tipo 2. Doença aterosclerótica seria, por exemplo, um infarto, certo? Um derrame, algo nesse sentido. Então, esse contexto todo metabólico vai resultar numa chance maior desse indivíduo evoluir com desfechos graves ou doenças metabólicas importantes relacionadas à placa de gordura nos vasos e também diabetes tipo 2. Entendi. Pessoas, doutora, que não têm esses sintomas, essa gordura, né, que mantêm às vezes um estilo de vida talvez mais saudável, elas podem ter risco de ter a síndrome metabólica? Elas reduzem bastante o risco. Tá. Porque, inclusive, isso é uma das formas da gente prevenir a síndrome metabólica, evitando a gordura visceral, mantendo um nível de atividade física bom, ou seja, fazendo exercício físico de forma regular, mantendo uma alimentação saudável, tendo um sono adequado. A alimentação saudável eu me refiro, por exemplo, a uma dieta rica em alimentos naturais, vegetais, fibras, com pouco ultraprocessados, evitando tabagismo, evitando um pouco o etilismo. Então, todos esses hábitos de estilo de vida saudável ajudam a prevenir a síndrome metabólica. Óbvio que a síndrome metabólica, ela tem fatores também que não são controlados, isso é importante eu dizer. Esses são que a gente fala de fatores de risco, né? Assim, coisas que a gente pode fazer para prevenir, se tiver, vão ser fatores de risco modificáveis. Mas tem alguns fatores de risco que não são modificáveis. E esse, obviamente, a gente não tem como controlar. Que, por exemplo, é o aumento da idade. À medida que a pessoa envelhece, a chance de ter síndrome metabólica ela é maior. Por exemplo, o sexo feminino. Pois é. A menopausa. Sempre a mulher. A menopausa. Uma tendência genética também. Tá? Então, todas essas questões ali, infelizmente, não tem como a gente controlar. Mas aumentam o risco também da pessoa ao longo do tempo e desenvolvendo síndrome metabólica. Meu Deus, é complicado isso aí. A mulher precisa ficar atenta, né, doutora? A gente, não só na síndrome metabólica, mas também nesses estilos de vida saudáveis, né?
Você falou sobre algumas doenças, diabetes, como que essas doenças impactam, influenciam a síndrome metabólica? Vamos explicar para o ouvinte. Vamos entender. No caso da síndrome metabólica, eu tenho que entender que essas doenças vão ser consequência da síndrome. Ah, tá. Tanto é que no conceito de síndrome metabólica, eu não necessariamente preciso ter diabetes. Eu posso ter, inclusive é um dos critérios diagnósticos, só uma glicemia de jejum maior do que 100. O que inclusive ainda é o pré-diabetes, não é nem o diabetes. Entendi. Tá? A mesma coisa a pressão arterial, eu posso ter uma pressão ainda inicialmente um pouco só alterada. Tá? Eu posso, às vezes, dependendo do critério que a gente utiliza para a síndrome metabólica, inclusive não ter ainda o aumento da circunferência abdominal. Né? A gente tem atualmente 2 critérios principais para fazer o diagnóstico. Tá. Um é o da Federação Internacional de Diabetes, que define que eu preciso ter um aumento da circunferência abdominal, que tem um valor específico para o homem e um valor específico para a mulher. E tenho que ter mais outros 2 sinais, certo? Que aí são coisas mensuráveis que a gente fala. Tá. Sinais são coisas que a gente vê ou que a gente consegue medir. Esses sinais mensuráveis seriam, por exemplo, como eu te falei, a glicemia de jejum maior do que 100, uma pressão arterial sistólica maior do que 13, tá? E uma pressão arterial diastólica, que é a mais baixa que a gente fala, né? Maior do que 8,5. Eu tenho que ter um triglicérides maior do que 150 e um HDL, que é aquele chamado colesterol bom, menor do que 40, no caso do homem, ou então menor do que 50 no caso da mulher. Percebam que para o diagnóstico dela, eu nem preciso ter um LDL, que é aquele colesterol ruim alto. Muitas vezes, inclusive, ele é até normal ou levemente alterado. Olha só, por que isso acontece, doutora? Tem alguma explicação? Tem. Essa alteração no colesterol, a gente fala que é uma dislipidemia heterogênica. Em que eu tenho, tem um nome difícil. Isso significa o quê? O LDL ele não está aumentado, que é o colesterol ruim. Mas ele tem partículas bem pequenininhas e densas, que depositam muito, muito facilmente nos vasos. Então, eu não vou ter uma quantidade laboratorial aumentada, mas eu vou ter uma molécula alterada. E eu vou ter o colesterol bom, que iria proteger a gente, muito baixo, e o triglicérides, que também é ruim, alto. Então, esse conjunto todo, ele aumenta muito os riscos que estão presentes na síndrome metabólica. Porque ela aumenta, de forma geral, a mortalidade da população em 2 vezes, pra você ter ideia. Aumenta a mortalidade por doença cardiovascular em 3 vezes. Gente. E o risco de diabetes em 5 vezes. Olha só. Mas é um estágio inicial, que muitas vezes você ainda não tem a doença estabelecida, você não precisa ter diabetes. Por exemplo, você não precisa estar tomando remédio para o colesterol, nem para a pressão. Mas o médico, por exemplo, o profissional já vai olhar para aquilo, já vai identificar um perfil inflamatório, como eu falei para você, principalmente relacionado a esse aumento da gordura abdominal, da circunferência abdominal, que pode, somado a todo esse contexto, resultar em todas essas doenças que eu falei. Entendi. Tá? Doutora, pelo que a gente está falando, eu tô tendo a impressão de que síndrome metabólica é meio que uma doença quietinha. Ela tem sintomas? Sim, ela tem sintomas. Por exemplo, uma coisa muito importante que eu preciso dizer para vocês é que ela está relacionada ao que a gente chama de resistência periférica à ação da insulina. Porque essa inflamação vai dificultar que a insulina age. E os principais sinais de síndrome metabólica que a gente vê, são sinais porque a gente visualiza. É o que a gente chama, por exemplo, de acantose nigricans, é um nome difícil, mas significa um escurecimento das regiões de dobra. Por exemplo, às vezes um pescoço mais escurecido, debaixo da axila. Isso demonstra uma dificuldade da insulina agir. Tá? Outra coisa também são acocórdons. O que são isso? São umas verguinhas que aparecem, às vezes, também em região de dobra, que também são sinais de resistência periférica à insulina. Tá? Nesse contexto todo, a pessoa pode também desenvolver o que a gente chama de esteatose hepática, que é aquela gordura no fígado. Que, obviamente, como eu falei, não deposita gordura em um monte de lugar. No fígado, esteatose hepática. Tá? Por exemplo, eu posso ter a chamada síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, né? Que é, por exemplo, o depósito de gordura na região cervical. Aí a pessoa não vai conseguir respirar, e vai ter ronco, vai ter muitas vezes até uma sonolência diurna e todo aquele quadro que está caracterizado pela apneia do sono. Tá? E além disso, por exemplo, assim, os ovários policísticos, que é outra coisa que está relacionada
também com a resistência periférica à ação da insulina nos ovários. E a mulher muitas vezes vai evoluir com excesso de pelos, uma alteração do ciclo menstrual, etc. Entendi. Tá? Então, assim, são sintomas ligados à síndrome metabólica. Sim. E como que a pessoa, às vezes chega, o paciente, né, chega no consultório com essa queixa? Ele sabe que existe a possibilidade dele ter síndrome metabólica, doutora? Ele não tem, assim, obviamente, como o nome não é tão divulgado, ele não sabe que isso é um conjunto de coisas que hoje a gente já sabe que estão relacionadas a alterações metabólicas conjuntas. Mas ele percebe muitas vezes que o colesterol não está legal, que a glicemia dele tem subido, às vezes, em alguns exames. Ele percebe que a pressão, uma vez ou outra, está alterada, que aquela barriguinha que antes não existia, agora começou a existir. Isso, muitas vezes, num contexto inicial de síndrome metabólica. E a gente pode pegá-lo, muitas vezes, em estágios avançados. Onde esse indivíduo já está com diabetes, inclusive já toma medicação, já está com a pressão alterada e etc. Tá? Boa. E o diagnóstico feito por exame de sangue, existem outras formas de fazer esse diagnóstico? Principalmente exame de sangue, que, como eu falei com vocês, envolve essas alterações laboratoriais e também um exame físico, pela aferição da circunferência abdominal. Nesse contexto que eu falei para vocês, da Federação Internacional de Diabetes, ela estabelece que no caso do homem é uma circunferência abdominal maior do que 94 e no caso da mulher maior do que 80. Entendi. Tá. Então, a pessoa às vezes está em casa ouvindo a gente, já correu lá para pegar a fita Pegou a métrica. Isso. Essa pessoa, se chegar perto dessa marca que a senhora falou, o que essa pessoa deve fazer, doutora? Bom, ela tem que já entender que ela tem uma chance maior de todas essas doenças que eu falei, que se ela não tomar uma atitude agora, a intenção é que o diagnóstico seja precoce. Boa. Ela pode evoluir com isso. Então, inicialmente é o controle do peso. Porque se o contexto inicial é o aumento de gordura, eu tenho que reduzir gordura. Então eu vou tomar medidas para o meu controle ponderal. Entendi. Eu vou iniciar um exercício físico regular, eu vou iniciar uma dieta adequada. E também, muitas vezes, ela deve, inclusive, pedir ajuda para um profissional, para um endocrinologista. E outros colegas também que estão junto com a gente, porque o tratamento ele é multidisciplinar, obviamente. Com certeza. Para poder mudar o estilo de vida dela. E o profissional, em alguns casos, ele pode indicar o uso de medicação. E isso é individual, tá? O tratamento ele envolve a mudança do estilo de vida e o uso de medicações. Perfeito. E entrar no assunto do tratamento, ele pode ser feito como uma forma, digamos, de prevenir a síndrome metabólica, doutora? Sim. A prevenção é isso, né? É exatamente isso. Inclusive, a pergunta que chegou, doutora, bom dia, existe prevenção, então, para a síndrome metabólica? Existe sim. Existe. Inicialmente um estilo de vida saudável. Eu falei para vocês que tem fatores não modificáveis. Tem. Só que se a gente já sabe que se eu controlo ao máximo os que eu consigo controlar, né? Que são modificáveis, as minhas chances são muito menores de evoluir com a síndrome metabólica. Tá? Perfeito. Tem cura, doutora, síndrome metabólica? Bom, eu tenho que dizer para vocês que se eu já tenho um quadro de diabetes estabelecido e de hipertensão também estabelecido, as minhas chances, e se também esse quadro já está a longo prazo, a longo tempo, as minhas chances são menores. Quanto mais precoce, quanto menos alterações eu tenho, a minha chance de curar é possível sim, mas as minhas chances são maiores se eu tenho um quadro mais precoce. E alterações menos severas, digamos assim, tá? Mas é possível sim, mas é sempre uma coisa individual, tá? E tem que ser uma análise cuidadosa. Muito bom. Se, doutora, o diagnóstico da síndrome metabólica, né, não for feito no tempo adequado, o paciente sofrer as consequências disso, o que pode acontecer com ele, doutora? Bom, como eu falei com vocês, a chance dele evoluir com um infarto, com um derrame, com um conjunto de alterações que vão tornar o risco de mortalidade dele muito mais precoce, aumenta. Entendi. Então, é mesmo assim uma estratégia a longo prazo, né? Você vai colocando fazendo aquela caixinha de saúde ao longo do tempo, para que você não sofra os danos desse mau cuidado progressivo lá na frente. Perfeito. Boa. Além de fazer exames, check-ups, a cada ano pode ser, doutora, de 6 em 6 meses? Idealmente anualmente. Principalmente à medida que a gente vai chegando ali acima de 35 anos de idade. Tanto homem quanto mulher? Tanto homem quanto mulher. Boa. Sim.
E aí, estilo de vida saudável, exercício físico, alimentação. Sim. Mais alguma dica de ouro, doutora? Sim, cigarro. Perfeito. Cigarro não é legal, gente. Já está mais do que estabelecido, seja eletrônico ou não. Vamos lembrar disso, ok? O etilismo, vamos reduzir ou cessar. Controlar, maneirar. Se não der para cessar, pelo menos controlar, gente. Uhum. O nível o fígado tem um nível até o qual ele consegue metabolizar. Fora disso, a gente vai ter riscos, obviamente. E fora disso também começa a não ficar legal, né? Às vezes, ressaca não legal, e etc. Então, assim, é legal beber, mas beber que você mantenha a postura ali, né? Postura. O equilíbrio. Além do social agradecer, o seu corpo também agradece. Maravilhoso. Vou fazer uma pergunta que chegou aqui na live. Eu tenho resistência e através de exames pedidos pelo Dr. Evandro, que tenho apneia obstrutiva do sono. Pode ter sido causado, então, pelo acúmulo de gordura? Tenho também tireoide de Hashimoto, doutora. Sim, pode sim. Tem ligação, Tem então? Total ligação, sim. No caso da tireoidite de Hashimoto, ela já é uma coisa diferente. Ela é uma doença autoimune da tireoide, tá? Que gera o que a gente chama de hipotireoidismo. Ah, tá. É uma outra doença. Ela não está relacionada diretamente à síndrome metabólica, tá? Mas a apneia obstrutiva do sono está, sim, relacionada ao contexto de síndrome metabólica, aumento de gordura visceral aqui em região de circunferência abdominal, ao redor de traqueia, tá bom? E aí, para essa ouvinte aqui, seguir também essas orientações que a gente falou. Vai fazer diferença, tá? Perfeito. Eu preciso dizer que a gente tem um outro conceito, que, como eu falei, a gente ainda não tem uma causa específica definida, em que não necessariamente eu tenho um aumento da circunferência abdominal, que é o conceito do grupo dos Estados Unidos, que fez o programa chama NCEP-ACP3, tá? Que estabelece que eu não preciso ter o aumento da circunferência abdominal. Eu preciso ter 3 alterações de tudo isso que eu falei, da glicemia, da pressão, do colesterol, da circunferência, mas eu não preciso ter. Por que isso? Porque dependendo do lugar, se eu sou asiático e etc., essa variação da circunferência abdominal nem sempre está presente. Sim. E eu posso ter um contexto inflamatório sem necessariamente ainda estar... Eu estou com gordura visceral ali, mas não necessariamente eu estou com um aumento mensurável da circunferência do abdômen. Perfeito. Então, por exemplo, às vezes você pode falar assim, mas doutora, eu tô magra, mas eu posso ter? Posso. Eu posso ter, como ela mesma falou, uma resistência periférica à ação da insulina com essas outras coisas alteradas. Mas ainda assim, mesmo que o aumento da circunferência abdominal não seja mensurável por uma fita métrica, essa fisiopatologia de gordura ali, onde ela não devia estar, inflamação e toda alteração metabólica está presente. Perfeito. Tá? E aí a gente entra também nessa atenção com os exames anuais e cuidar muito bem da saúde, né, doutora? Perfeito. Muito bom. Fechamos, Janinha. Fechamos. Doutora Bárbara Oliveira, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. O programa passou muito rápido. Né? A gente se encontra, doutora, numa próxima. Quinta-feira que vem tem mais Saúde Cidade. Sim. A gente volta então.